Muito bom dia, meu nome é Paulo Fichter. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as notícias que mais impactaram o dia a dia do investidor, de ontem para hoje. Hoje, lembrando, é dia 12/6/2025, tá? Uma das principais notícias aí, começando com as notícias, na verdade, a gente teve a queda do dólar, chegando na sua mínima histórica desse ano de 2025. O valor, agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está aproximadamente em 5,54. Um valor bem reduzido em relação aos patamares, em relação a 15 dias atrás, estava 5,70 já, né? Então, a gente vê uma forte tendência do dólar e continuar caindo, muito pelas pressões externas, né, em relação ao dólar, a questão da política fiscal e tributária do Trump, além dessa guerra comercial que os Estados Unidos está promovendo. A gente também teve uma questão relacionada a retirada de trocas do Oriente Médio e também o aumento do petróleo. Hoje também ele subiu cerca de 4%. Então, mais um fator que afetou aí o dólar e fez com que ele tivesse uma redução, essa redução para casa de 5,54. Com todo esse cenário que está bastante nebuloso ainda, o mercado de futuros dos Estados Unidos está trabalhando com bastante instabilidade. Tem muita... não está fácil para o governo conseguir recursos no futuro. Não é que não está fácil, é que está mais difícil, na verdade. E fortalecendo esse cenário de instabilidade, a gente teve o ouro nessa mesma contrapartida. Enquanto o dólar está reduzindo, o ouro já aumentou na casa de 1% de ontem para hoje também, tá? Falando um pouquinho sobre Brasil, a gente teve ontem a divulgação do IPCA. O IPCA ele veio a 0,26. Uma inflação bastante baixa. Deixa eu só corrigir, não foi ontem, tá? Foi no dia 10. Veio a 0,26. A perspectiva do mercado era que ele girasse em torno de 0,40. Algumas mais otimistas falavam em 0,33 e o IBGE divulgou um valor até mais baixo do que isso. Isso aponta novamente um cenário em que a Selic, nesse patamar de 14,85, está conseguindo cumprir o papel dela, de ter uma ótima redução da inflação, conseguir mês a mês caminhar em direção à meta da inflação, enquanto que mesmo com o governo fazendo aquelas políticas que esse governo já estava fazendo e continuou fazendo, não mudou. Então, é um bom indicativo de que a gente pode estar na hora sim de começar a reduzir juros, até para poder incentivar a economia novamente. A inflação está controlada, a gente está vendo que mês a mês ela está caminhando mais forte em direção à meta. Então, acho que está na hora de começar já a pensar realmente numa redução para que a gente possa incentivar a economia, até porque um juros tão alto ele acaba estrangulando, né? Não tem incentivo tu colocar o teu dinheiro no mercado se recebe 15% por ano para deixar ele aplicado parado na conta corrente, nos investimentos de maneira geral, tá? A gente teve ontem também uma reunião do Haddad com a Câmara de Deputados sobre a questão do IOF e também sobre as políticas fiscais, as mudanças, né? Teve algumas falas bem importantes, principalmente em relação ao IOF, que vai ser voltado atrás, que isso era uma notícia comum dentro do mercado. Mas também o Haddad comentou bastante sobre aquela redução de incentivos fiscais, né? Fazer uma redução aí na casa de 10% para gerar uma receita estimada aí de 40 bilhões de reais, que seria mais ou menos o impacto aí da tarifa do IOF, tá? Então, o Haddad batendo bastante nessa tecla de bater nesses incentivos fiscais. Enquanto que está contando com o apoio do Mota também para isso, a gente tem caminhado num cenário de que isso realmente, eventualmente, pode vir a acontecer, tanto por conta da pressão relacionada ao Haddad, colocando essas questões do próprio governo, dizendo que precisa arrecadar mais, quanto o apoio do Congresso aí para fazer isso acontecer e caminhar em direção a isso, tá? A gente deve ter uma notícia relacionada com qual que vai ser a proposta final aí durante essa semana ainda, ou semana que vem. E daí a gente pode entender os impactos verdadeiros, os reais impactos dessas medidas, dessa alteração de medida em relação à tarifação de investimentos e assim por diante. Saiu uma notícia também relacionada aos bancos, tá? Os grandes bancos se manifestaram contra o aumento dos impostos e focando mais em querer dizer que o governo precisa gastar menos, tá?
E tem uma última notícia que eu acho que é bem importante, que a gente tem que ficar de olho, principalmente a parte investidora e quem gosta muito de economia tem que olhar para isso, que é a emissão de Panda Bonds pelo Brasil, ou seja, o Brasil planeja emitir a sua primeira dívida em yuan, com o intuito de estreitar laços juntos com a China, e isso é mais um indicativo de que a gente tem que olhar em relação ao dólar, tá? Na minha visão, o Brasil ele está partindo já atrasado, mas está partindo para uma diversificação maior de ativos em relação ao dólar. E quando a gente olha o mercado como um todo, ele também está trabalhando bastante nessa linha. E isso tem impactado diretamente os Estados Unidos. Talvez seja esse o último suspiro que o Trump queria dar com essa política agressiva em relação à parte comercial. Então é um ponto para a gente olhar dentro da própria carteira mesmo de investimento. A gente pode ter uma tendência de redução do dólar a longo prazo se essas políticas multilaterais elas continuarem, né? Então, se daqui a pouco o impacto do dólar no mundo ele acabar deixando de ser a principal moeda comercial em comércio internacional, então a gente pode ter um cenário de que o dólar ele pode perder força, né? Porque hoje ele tem basicamente muito dele por estar no mundo todo. Então é uma coisa que a gente pode estar olhando com bastante atenção mesmo, porque eu acho que é um bom potencial para a gente olhar a carteira, olhar para ver como é que está a questão de investimentos externos, que é uma boa oportunidade às vezes para migrar de moeda, às vezes comentar alguma coisa, alguns professores falar sobre talvez a China entrar em contato com a Europa para eles serem uma moeda forte, até porque não tem interesse em competição, enfim, então é uma coisa que a gente tem que entender mais como é que os organismos se comportar para poder se posicionar melhor no mercado, mas faz sentido a gente começar a olhar para uma redução da diversificação em dólar, talvez colocar em mais ativos, ouro, outras moedas também seriam interessantes, tá? Mais ou menos isso que eu tinha para colocar hoje dia 12/6, e amanhã eu volto para falar sobre o Morning Call de amanhã, tá bem? Muito obrigado se você assistiu até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com quem você entende que depende desse conteúdo.